está mostrando desde sábado algumas reportagens exclusivas com detalhes inéditos dessa investigação que começou no ano passado sobre a suspeita de desvios de recursos e até um esquema de rachadinha no Palácio do Planalto, no coração do governo de Jair Bolsonaro, durante a gestão de Jair Bolsonaro. A Polícia Federal pediu a quebra do sigilo bancário de Mauro Cid, que era uma espécie de faz-tudo de Jair Bolsonaro, era seu ajudante de ordens, e tinha feito também a quebra do sigilo das comunicações. Então, no WhatsApp de Mauro Cid, eles começaram a encontrar várias informações suspeitas sobre a movimentação financeira, principalmente sobre pagamentos em dinheiro vivo, sobre repasses para cobrir despesas da então primeira-dama, pagamentos para pessoas indicadas a ela que não, aparentemente não tinham relação com o mandato. A partir disso, a Polícia Federal foi ampliando essa quebra de sigilo, pedindo a quebra de assessoras de Michele Bolsonaro, pedindo quebra de sigilo bancário de integrantes da ajudância de ordens, e essa investigação foi se ampliando, ainda está em andamento. O que é que a gente mostra nessa reportagem de hoje? Durante essa análise, a Polícia Federal identificou comprovantes de depósito operacionalizados por Mauro Cid, porque como é que funcionava? As assessoras de Michele avisavam a Mauro Cid, a primeira-dama precisa de um pagamento no valor X, precisa que seja pago R$ 2.000, R$ 3.000. Então, elas pediram pagamentos a Mauro Cid, e Mauro Cid enviou comprovantes de depósito dos pagamentos feitos diretamente na conta de Michele Bolsonaro. É a primeira vez nessa investigação que aparecem pagamentos direto na conta bancária de Michele. Eu vou ler os detalhes. Na investigação, a polícia identificou inicialmente 6 comprovantes de depósito feitos em caixa eletrônico e um comprovante de depósito feito na boca do caixa, digamos assim, que totalizam R$ 8.600, de acordo com a investigação, e foram feitos todos em dinheiro vivo. E o que chama ainda mais atenção, que foram feitos de maneira fracionada. O que é que acontece? Tem dois depósitos, por exemplo, no curto intervalo de tempo, no mesmo valor, acho que se não me engano, R$ 1.600. R$ 1.600, depois R$ 1.600. Por que que isso é feito, geralmente, o depósito de forma fracionada? Isso é feito quando o depositante e a pessoa que recebe o dinheiro não quer que as autoridades sejam alertadas para aquela transação, porque se passa determinados valores, se for em valores muito altos, geralmente o banco tem que comunicar às autoridades financeiras, isso gera um alerta que pode resultar em investigações e resultar em problemas para os personagens envolvidos. Então, a Polícia Federal até chama atenção, dizendo que atualmente, com os meios eletrônicos tão avançados, a existência de transferência eletrônica via TED, via DOC e até por Pix, que era uma modalidade, foi desenvolvida ao longo do governo Bolsonaro, e Bolsonaro tentou vender isso durante a campanha eleitoral como uma realização dele. Por que eles não usavam esses meios eletrônicos? Por que não usavam o Pix, que o Bolsonaro dizia durante a campanha que foi feito por ele e que era uma maneira tão avançada para suspeita da Polícia Federal? Isso é porque os valores eram provenientes de atividades ilícitas, poderiam ser desvios de recursos do governo federal ou até mesmo de empresas, porque a gente também mostrou no sábado que uma empresa que tinha contrato com a Codevasf, que é uma estatal sempre envolvida em suspeitas de corrupção e desvios de recursos, é uma estatal administrada ali pelo Centrão. Essa empresa fez pagamentos para um funcionário da ajudância de ordens que era responsável por sacar dinheiro vivo e pagar as despesas de Michele Bolsonaro. Então, esse indício obtido pela polícia é que essa empresa acabou indiretamente pagando as despesas de Michele, né? Porque como essas transações eram feitas todas em dinheiro vivo, justamente para dificultar o rastreamento da origem, a polícia tem uma certa dificuldade em rastrear exatamente o caminho do dinheiro, mas eles estão obtendo documentos como o comprovante do depósito no caixa,
que eventualmente aparece o nome do depositante, eles estão conseguindo confirmar que Mauro Cid e os funcionários de Mauro Cid eram responsáveis por operacionalizar esses pagamentos em dinheiro vivo e, como a gente mostrou nas reportagens, a orientação no Palácio do Planalto, durante a gestão de Bolsonaro, era que esses pagamentos fossem feitos justamente em dinheiro vivo para não deixar rastro. E além disso, os boletos, né? Como você também coloca na reportagem. O Aguirre, você procurou os envolvidos para que eles pudessem trazer também o seu lado, né? O que que foi dito? O que que os acusados dizem a respeito dessas denúncias, Aguirre? Perfeito. Eu conversei durante o final de semana com a defesa de Jair Bolsonaro de Michele, que tem sido liderada pelo ex-secretário de Comunicação, Fábio Van Garten, que também é advogado. Ele me falou que analisou a documentação, analisou a investigação e, na avaliação dele, todas essas despesas quitadas a pedido de Michele eram feitas com recursos da conta pessoal de Jair Bolsonaro, eram feitas com recursos próprios e não eram provenientes de desvios de recursos públicos. Agora, eu só queria fazer um parêntese que a Polícia Federal chega a dizer em um dos documentos que somente em um dos depósitos eles conseguiram comprovar que o dinheiro saía da conta de Jair Bolsonaro. Isso não quer dizer que em outros casos não tivesse saído da conta de Jair Bolsonaro, mas como eles usaram essa metodologia de muitos saques em dinheiro vivo e saques da conta pessoal de Mauro Cid, da conta pessoal dos funcionários da ajudança de ordem, aí depois eles compensavam aquilo com os recursos em dinheiro vivo que também ficavam disponíveis no cofre da ajudança de ordens, era muito difícil ter um caminho, uma comprovação realmente da origem do recurso. Em um dos áudios que a gente mostrou no sábado, o próprio Mauro Cid alerta que era muito difícil comprovar a origem do recurso e que, por isso, quando essas informações chegassem ao Ministério Público, a Michelle Bolsonaro poderia ser acusada da prática de rachadinha, porque justamente era muito saque em dinheiro vivo e pouca comprovação de que aquele fluxo estava saindo realmente das contas pessoais do então presidente ou da então primeira-dama.